honra é minha, Cláudio. Primeiro, é um prazer poder falar com vocês nessa tarde de quarta-feira. Eu estou aqui em São Paulo, direto do Palácio dos Bandeirantes, uma tarde fria, né? E poder bater um papo com vocês nessa tarde e falar um pouco sobre as coisas de São Paulo, falar um pouco sobre o que nós temos feito enquanto governador desse grande estado, que é, para mim, o melhor estado do Brasil, Cláudio. Mas com certeza São Paulo é uma grande referência e a nossa intenção é essa. Eu falo que a gente sempre precisa olhar o nosso alvo, perceber o que é que está sendo feito para a gente seguir um modelo. E São Paulo tem sido, de fato, uma referência, um grande modelo para o restante do nosso país. Eu sei que na pandemia, infelizmente, aumentou o caso de violência doméstica. A gente fala muito com as mulheres aqui. E, ao mesmo tempo, o governo de São Paulo veio com alguns recursos para amparar essa mulher. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Olha, primeiro é muito triste, né, que a gente ainda conviva num país, enfim, que tem a violência contra a mulher entre os seus principais crimes, né? E aqui em São Paulo, como governador, a gente abriu muitos canais de comunicação. Primeiro que a mulher tenha coragem de denunciar esses crimes, né? Então nós ampliamos o canal de comunicação através das DDMs, das delegacias da mulher, através das DDMs online. Hoje os boletins de ocorrência podem ser feitos pela internet, né? Para que ela pudesse ter coragem de denunciar, porque só com a denúncia o Estado pode agir mediante esses infratores, né? Mas, além disso, nós também criamos mecanismos de proteção à mulher, como o SOS Mulher, que eu estou vendo que está na tela aqui do Vida Melhor. O SOS Mulher, Cláudia, dá praticamente um botão do pânico no celular das mulheres que estão em medidas protetivas quando elas se sintam ameaçadas. E, rapidamente, uma viatura da Polícia Militar vai ao encontro dessas mulheres para que elas possam estar protegidas, né? Então, são várias ações, desde mais delegacias de defesa da mulher, desde DDMs online, DDMs 24 horas, né? As delegacias, hoje, várias delas funcionam 24 horas para que a mulher agredida possa procurar socorro, pedir ajuda e a polícia possa agir, né? E eu destacaria o SOS Mulher, Cláudio, que foi um dispositivo que a gente começou aqui em São Paulo e é muito importante para proteger as mulheres que estão já em medidas protetivas, que tiveram como companheiro um agressor, né? Então, nós temos agido firmemente. Apesar da pandemia ter aumentado muito o caso de violência doméstica no Brasil inteiro, aqui em São Paulo nós conseguimos diminuir o número de feminicídios que foram cometidos aqui no nosso estado, né? Nós tivemos uma queda e nós aumentamos o número de prisões de agressores de mulher, justamente porque elas estão denunciando mais. Nós estamos conseguindo, então, conhecer esses agressores e levá-los perante a justiça, perante a cadeia, Cláudia. Maravilhoso, meus parabéns, governador. Eu sei também que muitas mulheres acabam não fazendo a denúncia, não entrando em contato com a SOS Mulher, porque elas não têm um amparo, elas não sabem para onde ir. E São Paulo implementou também uma casa de apoio a essas mulheres, né? Como é que isso está funcionando? Olha, nós já temos em 50 cidades a iniciativa da Casa da Mulher. Primeiro, a Casa da Mulher é justamente para dar a ela condições de poder ter convivência social, de poder fazer cursos, de poder se aperfeiçoar do ponto de vista da sua profissão, de poder, naturalmente, enfim, ter uma vida melhor. Mas, ao lado disso, também é um local onde ela pode colocar com os psicólogos, enfim, com o pessoal que trata da saúde mental, os seus problemas e, consequentemente, a gente pode identificar ali uma mulher que está, de alguma maneira, sendo oprimida e que precisa de algum apoio do Estado, do sistema de justiça. Nós já estamos em obras com várias dessas casas da mulher espalhadas pelo estado de São Paulo, não só aqui na capital, e vai ser um importante ponto de referência para a questão das mulheres, né, para o seu empoderamento e também para que ela possa ter uma proteção ainda maior do Estado. Mas com certeza eu fico muito feliz com essa iniciativa, porque era algo que a gente assistia nos filmes americanos e sonhava, né? Será que um dia teremos isso aqui? Então, parabéns mais uma vez. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, também focada nas mulheres, em relação aos filhos, em idade escolar. Como é que estão as creches hoje? Qual é o trabalho que tem sido feito nesse sentido? Cláudia, você sabe que a educação infantil, a creche, a primeira infância, ela é de responsabilidade do ponto de vista da Constituição de São Paulo e do Brasil, das prefeituras. Mas o governo de São Paulo é o único estado no Brasil que ajuda as prefeituras na construção de creche. E eu lá atrás, ainda mais jovem, quando era secretário de Desenvolvimento Social, criei o programa Creche Escola em São Paulo, justamente para que a gente ajudasse as prefeituras na construção de creche.
A gente sabe como isso muda a vida da mulher, né? Uma mãe que pode ter a oportunidade de colocar o seu filho na creche, pode cuidar mais da sua vida, pode inclusive trabalhar. E além disso, a criança que está numa creche, ela tem um desenvolvimento cognitivo, Cláudia, muito diferente. Você sabe que foi feita uma pesquisa no mundo todo de crianças que tiveram acesso à educação infantil e aquelas crianças que não tiveram acesso. E a gente percebe que o desenvolvimento daquelas crianças que estiveram na creche, estiveram na pré-escola, é muito maior do que aqueles que não tiveram essa oportunidade. Tem uma frase que eu gosto muito, Cláudio, e resume isso, que é a seguinte: quem muda o começo da história, muda a história inteira. Então, nós investimos muito na construção de creches em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital, inclusive, em parceria com a prefeitura, hoje, as mamães que estão grávidas e vão dar à luz, elas já podem identificar qual creche o seu filho vai ser matriculado, para ela poder já fazer o seu planejamento depois do parto. Ou seja, nós temos ainda muito a avançar nesse programa, Cláudia, mas em algumas cidades, hoje nós não temos mais fila de creche, graças a esse apoio do governo de São Paulo nos municípios aqui do nosso estado. Nossa, que bom. Isso para as mulheres é um grande ganho, porque elas precisam voltar a trabalhar em paz, né? Governador, qual é o maior desafio nessa sua gestão? Olha, são muitos, viu, Cláudio? Imagine governar um estado de 46 milhões de habitantes, né? Com 645 cidades, um estado que ao mesmo tempo é rico, é desenvolvido, mas um estado que ainda tem muitas desigualdades sociais. Eu mesmo, Cláudio, quando tomei posse como governador, lá no mês de abril, eu fiz questão de tomar posse pela primeira vez fora do Palácio. Eu fui o primeiro governador que tomei posse dentro de uma comunidade aqui na cidade de São Paulo, chamada Paraisópolis, muito conhecida de todos, dentro de um restaurante popular Bom Prato. E eu fiz isso para chamar a atenção que ser governador de São Paulo é governar o estado mais desenvolvido, mais poderoso do Brasil, mas um estado que ainda tem muitas desigualdades. Então, um bom governador, Cláudio, é aquele que olha o futuro, olha a inovação, olha a geração de emprego, mas não deixa ninguém para trás. Não pode se esquecer das pessoas que precisam do Estado. E quem precisa do Estado precisa contar com o Estado. E quem está procurando oportunidade de empreender e de ter um emprego, também precisa encontrar no Estado. Então, como governador, eu digo que o desafio é equilibrar tudo isso. Eu estou há muitos anos, Cláudia, na vida pública. Apesar de me sentir jovem, com 48 anos de idade, eu comecei muito jovem aqui em São Paulo, ao lado do Mário Covas, trabalhando por São Paulo. Você disse na introdução do nosso bate-papo, fui deputado algumas vezes, fui secretário em várias áreas diferentes. E tudo isso me deu uma experiência muito grande para poder hoje estar como governador de São Paulo. E hoje a gente está vivendo, infelizmente, no Brasil, Cláudio, uma briga política, uma briga ideológica, né, que não resolve o problema das pessoas. Eu fico falando que enquanto muitas vezes a política briga, a população é que fica pagando a conta. Então eu sou um homem conciliador, né, que sempre procurei buscar consenso nas minhas decisões. E hoje a minha grande tarefa é proteger São Paulo dessa briga. Eu sempre falo para as pessoas que muitas vezes naturalmente fazem observações, reclamações, eu falo, olha, São Paulo não é um estado que está perfeito, mas não é com briga que a gente vai melhorar as coisas aqui dentro. É com trabalho, com dedicação, acordando muito cedo, dormindo muito tarde, né? E eu estou aqui justamente para continuar fazendo com que as coisas que estão dando certo, que funcionem, continuem. E corrigir e mudar aquilo que precisa ser corrigido. Porque a nossa vida, né, Cláudia, é assim. A nossa vida não é igual esse ano como era antes da pandemia. A gente vai mudando, as nossas prioridades e os nossos sonhos vão mudando. E o governador tem que interpretar os momentos da vida das pessoas e poder, nas suas atitudes, tomar decisões que efetivamente possam dar oportunidade e deixar as pessoas mais felizes aqui em São Paulo. Então, é assim que eu administro o Estado, ouvindo muito as pessoas, conversando muito com as pessoas e tendo muito cuidado e responsabilidade quando eu tomo atitude, porque eu sei que ela impacta a vida de 46 milhões de pessoas. Maravilha, como a gente fica feliz de te ouvir. Eu perguntei sobre o desafio porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falando mal dos políticos, mal dos governantes, né? É até uma postura que vai contra os princípios e valores cristãos, porque a gente deveria respeitar e torcer e rezar pelas nossas autoridades. Mas eu queria te perguntar ainda, de que forma que a gente, população, sociedade, pode fazer diferença? Você falou de trabalho, mas além disso, o que mais que a gente pode fazer para apoiar
o governador de São Paulo para apoiar os outros políticos, os outros governantes? Eu digo, né, Cláudia, que os políticos, quem tem mandato, tem uma responsabilidade maior. Afinal de contas, nós somos escolhidos para administrar o dinheiro público. Mas a sociedade, ela tem um papel importante. Nenhuma nação consegue se desenvolver se não tiver o que a gente chama de controle social, né? Que são as organizações do terceiro setor, as organizações do setor produtivo, que muitas vezes, fazendo críticas, melhoram a atuação dos homens e das mulheres que estão na política, que muitas vezes, identificando demandas, levam até os governos para que os governos possam resolver. Então, a sociedade, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento de uma nação. E eu falo, Cláudia, que São Paulo tem a sociedade mais ativa do Brasil, porque aqui nós somos um estado formado por pessoas que nasceram aqui como eu e milhões de outras pessoas, e também por pessoas que vieram de outros estados e de outros países aqui para São Paulo. Então, nós somos uma sociedade muito diversa. E aqui, apesar dessa diversidade, a gente soube respeitar as diferenças individuais de cada um, conviver com essas diferenças e fez dessa diversidade a grande força do estado de São Paulo. Por que nós temos o melhor estado do Brasil em todos os setores? Porque nós tivemos essa sociedade diversa que soube respeitar as opiniões diversas, mas se unir diante dos desafios que se colocaram em São Paulo. Então, a sociedade de São Paulo, ela é, na minha opinião, a maior responsável por nós termos esse grande estado que nós temos hoje. Óbvio que pessoas eleitas nos municípios, os prefeitos, eu e os governadores que passaram já por aqui, todos deram a sua contribuição, mas São Paulo é forte, é porque nós temos uma sociedade civil organizada, que demanda, que luta pelos seus direitos, que respeita a democracia, que elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, e é isso que faz São Paulo ser essa grande nação, Cláudia. Que bom. Qual o recado que você daria para os paulistas, né, que estão assistindo, mas também para o resto do Brasil, porque a gente gostaria que todo o nosso país evoluísse de forma expressiva? Olha, ter esperança e fé no nosso futuro, né? Eu sempre cresci no interior de São Paulo, nasci no interior de São Paulo, vim para a cidade de São Paulo muito jovem, estudar ainda nos meus 18 anos de idade, e a gente sempre escutava que o Brasil era o país do futuro, né? Mas um futuro que precisa chegar, e precisa chegar rápido. Eu falo que o Brasil ainda é um país muito injusto, e nós precisamos lutar todos os dias contra essa desigualdade. E nós temos que acreditar, ter fé como cristão, enfim, que o futuro do Brasil será melhor, mas para ele ser melhor nós precisamos trabalhar muito no presente. Precisamos saber que é só com uma harmonia entre os poderes, só com harmonia entre a sociedade, com divergências que são naturais, mas com a busca da convergência, com a busca do consenso que nós vamos avançar. O Brasil está cansado dessa briga, as pessoas estão percebendo que essa briga política não está levando ninguém a lugar nenhum, né? E, portanto, eu estou aqui como governador de São Paulo para dizer que eu quero paz para São Paulo, para que a gente trabalhe, continue desenvolvendo nossas vidas e, portanto, proteger São Paulo dessa briga ideológica talvez seja o meu principal papel. Mas, naturalmente, olhar para o futuro e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Eu falo, Cláudia, que nós temos um grande desafio aqui em São Paulo que continua sendo a educação. Apesar de a gente ter uma boa educação, uma das melhores do Brasil, nós temos que ainda avançar muito. E nós temos 3,5 milhões de alunos hoje que se alimentam nas escolas do Estado, que dependem naturalmente da educação do Estado. Então, quanto mais atenção a gente tiver para ter escolas de tempo integral, né, para que os nossos alunos possam passar a estudar em dobro, aprender em dobro, isso vai ser fundamental para o futuro do Estado. Nós precisamos fazer educação também técnica para formar os jovens do ensino médio para o trabalho. Hoje o jovem tem essa ansiedade de terminar o ensino médio e já ter o seu trabalho para poder organizar a sua vida. Nós temos boas experiências aqui, como as escolas técnicas, as ETECs, mas nós precisamos ampliar isso para todos aqueles alunos que queiram fazer o ensino técnico, ter a oportunidade de fazer esse ensino gratuito. Então, a gente olha para trás, Cláudio, e vê que muita coisa foi feita. Mas quando eu olho para frente, eu vejo que ainda tem tantas outras coisas para fazer. Então, nós temos que continuar trabalhando em paz para poder seguir o nosso caminho. E governar São Paulo é uma grande responsabilidade. Eu não faço isso sozinho,
Eu faço isso ao lado de mulheres e homens que me ajudam a governar esse Estado. Eu gosto de conversar muito com as pessoas para ouvir, para justamente a gente errar menos nas nossas decisões, né? E, portanto, é dessa forma que eu me comporto como governador do Estado, enfim, mais forte da nação.